Bom dia mais uma vez, bom dia a todos. É uma satisfação apresentar para vocês o nosso jovem pesquisador, que é um jovem pesquisador da nossa casa. Porque assim, a ciência, eu falei para vocês que ela é lenta e gradual. Então, na ciência, você tem todo um processo. Então, o doutor Valquimário é um pesquisador, ele não é amazônida, mas já se sente amazônida, ele já faz parte da nossa Amazônia, já tem filho aqui, já é um amazônida, e hoje ele está como o chefe da Embrapa Amazônia Oriental, e é um pesquisador na área de entomologia. Ele vem falar para vocês e para todos nós sobre a parceria da Embrapa com a Rede Bionorte. Chefe, é com você a plataforma. Muito obrigada. Bom dia aos senhores, bom dia às senhoritas e senhoras aqui presentes. Eu gostaria, Lucieta, de inicialmente agradecer pelas palavras carinhosas, né? Quem conhece a Lucieta sabe o quanto ela é carinhosa, além de uma cientista competente. E eu falo que apresentações feitas por amigos são sempre, né, questionáveis. Mas eu fico muito feliz, Lucieta, e agradeço à comissão organizadora, né, do segundo Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia pelo convite para que a Embrapa, como um dos parceiros desse grande programa amazônico, tivesse esse espaço para que nós discutíssemos essa relação e, logicamente, em conjunto, possamos vislumbrar uma série de outras possibilidades. A Embrapa tem uma honra muito grande de fazer parte dessa construção coletiva. Como a Lucieta muito bem falou, eu não sou amazônida de nascimento, eu sou de coração. Definitivamente 2 décadas são mais do que necessárias para a gente ter as convicções certeiras. Casei com paraense, tenho um filho paraense e torço, né, Osmar, pelo único time reconhecidamente de importância da Amazônia. Não entraremos nesse tema, seria mais 2 ou 3 palestras, mas a gente tem muito orgulho de nessa terra viver e de nessa terra contribuir. E me foi dada a responsabilidade de trazer para vocês de que forma a Embrapa, ao longo dessas quase 2 décadas, vem interagindo mais fortemente nos últimos 10 anos com a Rede Bionorte. Eu sou Valquimário Lemos, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou especialista em insetos, como muito bem falou a Lucieta, com um foco de atuação em métodos alternativos de controle de pragas, controle biológico, e nos últimos 9 anos, né, a gente vem se envolvendo também na gestão da maior unidade da Embrapa, não sei se todos aqui sabem. Então, nós carregamos o desafio, mas carregamos o orgulho de liderar quase 100 de pesquisadores do quilate da Lucieta, do quilate do Osmar, e vários outros que nos orgulham. Então, para que não percamos mais tempos do que o necessário, eu gostaria de convidá-los a uma pequena viagem. Não quero que seja uma palestra tradicional, muito menos chata. Eu gostaria de convidá-los para uma viagem acerca da forma como a ciência com qualidade no Brasil é capaz de transformar a realidade, é capaz de transformar o mundo. E a Embrapa faz parte dessa grande locomotiva que revolucionou a agropecuária e que revolucionou a ciência. Então é por isso que eu irei trazer para vocês algumas contribuições da nossa corporação para o agro e para a ciência, de que forma a Embrapa se posiciona nesse grande território desafiador que é a Amazônia, com uma série de especificidades, nem sempre percebidas para quem não vive e suja o pé, né, com a nossa terra da Amazônia. Quais são a visão de futuro das unidades descentralizadas, de que forma a gente organiza a nossa agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de que maneira nós nos relacionamos com essa rede, e vocês vão perceber que tem relação direta com o tópico seguinte. A nossa programação tem uma aderência muito intensa
com os grandes pilares desse grande programa. De que forma nós transferimos a tecnologia? E eu quero acabar de forma provocativa, mostrando alguns exemplos, teríamos muito, algumas entregas impactantes da Embrapa, e vocês perceberão que tem total aderência com a rede Bionorte. Então, eu quero acreditar que todos aqui conheçam, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, mas para aqueles que não conhecem com profundidade, faz necessário que a gente diga que nós fazemos parte de um mega, intenso e impactante sistema de pesquisa e inovação. Hoje a Embrapa tem presença em praticamente todos os estados brasileiros. A Embrapa hoje tem cerca de 8 mil empregados, sendo cerca de 2.200 doutores e distribuídos em 43 centros de pesquisa. Na Amazônia Legal, como nós veremos a seguir, nós estamos presentes em todos os estados da federação. Nós somos detentores do maior acervo de recursos genéticos do Brasil, um dos maiores do mundo, o terceiro. Vejam a relação direta com o que nós estamos discutindo nesses próximos 3 dias. E é lógico, nós seríamos muito equivocados, antes de qualquer coisa, e egoístas, de não perceber que esse robusto sistema de pesquisa de inovação, do qual a Embrapa é uma das locomotivas, ele, na verdade, ele se concretiza e se operaciona com uma série de megas parceiros estratégicos, universidades e grandes redes, como é o caso da rede Bionorte. Naturalmente, somando-se aos sistemas estaduais de pesquisa e inovação, e, lógico, que venham, juntamente com o setor privado, seja nacional ou internacional, e as parcerias internacionais, consolidar essa mega rede que provocou impactos extremamente fortes e uma revolução na agricultura tropical nunca vista no mundo. Esse grande sistema de inovação fez com que a participação da ciência de qualidade pública brasileira caminhasse um setor agropecuário que ele é ágil, que ele é pujante, que ele é empreendedor. Em alguns momentos a gente se depara com discussões, muitas vezes conduzidas por aqueles que poucos dominam o assunto, satanizando o agro brasileiro de forma pejorativa. Todos os países do mundo queriam ter um agro igual ao nosso, sustentável e competitivo. E a gente carrega o sentimento que alguns brasileiros, como parece ser hábito nosso, não dá valor às grandes forças que nós temos aqui. Nós, simplesmente, a palavra é essa, nós trucidamos consciência de qualidade e removemos limitações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A Embrapa, junto com aquele leque de parceiros, transformou solos ácidos e pobres em solos férteis. Alguém já viu falar aqui de Bulang, né, que é um dos grandes cientistas mundiais ligado à agropecuária, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por reduzir com as suas tecnologias a fome no mundo. Ele esteve no Brasil há cerca de 50 anos atrás, pisou no Cerrado e disse, era um dos maiores conhecedores de solo, e disse, nessa terra aqui jamais nascerá uma planta. E o Cerrado brasileiro hoje é o principal centro produtor de proteína vegetal que se transforma em proteína animal para alimentar uma população mundial cada vez mais exigente de alimentação. Nós conseguimos, não tenha dúvida disso, tropicalizar uma série de variedades de animais. Soja não é brasileira. E uma série de outras espécies. Hoje vocês já ouviram falar na tropicalização do trigo? Trigo é a única commodity que o Brasil ainda importa. A Embrapa hoje tem tecnologia que começa a produzir trigo no Cerrado, inclusive no Cerrado Amazônico, em Roraima, e em Paragominas nós já temos experiência. Então, a nossa expectativa é que em uma década o Brasil passe de importador para um dos maiores exportadores de trigo. Assim vale para uma série de espécies animais. Então, a ciência brasileira de qualidade, vocês jovens, eu vejo muitos jovens, e eu sou muito entusiasmado com vocês jovens que se envolvem com a ciência, porque vocês têm um papel de assumir esse compromisso. E a partir disso, gente, que eu falei, nós desenvolvemos uma plataforma de produção sustentável invejável, onde muitas vezes é questionado por interesses outros econômicos, que estão camuflados e que colocam, inclusive, alguns brasileiros como defensores
de algo que me parece indefensável. Nós passamos um intervalo de 5 décadas, muitos de vocês não eram nascidos, coincide mais ou menos com o meu nascimento alguns anos antes, mas o Brasil pula de uma mega insegurança alimentar para sermos o celeiro do mundo. Vocês são jovens, não devem saber, né, que na década de 70, 80, para comer o que muitos de nós gostamos, um churrasco, a carne não era nacional, tinha que vir de outros países e parecia um chiclete, dura, ruim. Hoje nós somos um dos maiores rebanhos, o Pará tem terceiro maior rebanho com grandes ambições de ter o maior. Arroz e feijão, nós tínhamos que importar o feijão do México, o arroz dos Estados Unidos. Impensável, né? Eu tenho uma lâmina, eu não coloquei aqui, do jornal da década de 70, que dizia o seguinte: é provável que a partir de amanhã o Brasil não tenha mais pão, porque não tinha nem mandioca nem trigo. Alguém imagina hoje a gente não ter pão para comer, um alimento básico? Farinha. Não ter farinha para a Amazônia é algo extremamente grave. Então veja aqui alguns números, gente, dessa revolução. Nós aumentamos em mais de 500% a produção do grão. E aumentamos em 5 vezes, aumentando a área plantada só em 2 vezes. Elevação de 240 na produção de trigo e milho. E veja, ainda somos importadores de milho. Setor florestal brasileiro elevou a produtividade em quase 150%. Nosso rebanho bovino dobrou. E a área com pastagem diminuiu. Na Amazônia nós temos mais limitações ainda. Nós temos que preservar 80% da área, não é? Então, para criar a mesma quantidade de boi que se cria em Minas ou em Goiás, nós temos que ser 4 vezes mais eficientes, porque eles precisam ter. E nós temos exemplos aqui no Pará para isso. Cafeicultura triplicou a produtividade, a produção de carne e frango cresceram 65 vezes. Isso é tecnologia, isso é ciência. Isso não é obra do acaso. Não tem varinha de condão. Então, nossos ganhos de produtividades, é aí que o brasileiro precisa entender, eles são ganhos de produtividades que andam de mão dadas, iguaizinhos àqueles namorados recém-iniciados, de mão dada. Produção com sustentabilidade. Não é inteligente você quebrar essa dicotomia. Ah, Valquimário, mas existem produtores que derrubam mata. São criminosos. Criminosos. Assim como tem criminoso em toda e qualquer profissão. E não é desse tipo de profissionais que nós estamos falando. E aqui apenas para mostrar para vocês em números, né, para alguns a visualização numérica parece ser mais atrativa, mas só para dizer que a agricultura brasileira era baseada em mais de 300 espécies, 350 tipos de produto. E nós entregamos alimento para 200 mercados em todo o planeta. Vocês sabem quanto da população mundial é alimentada pelo que o Brasil produz? Quase 1 bilhão de pessoas. O Brasil alimenta quase 1 bilhão de pessoas. E aqui apenas para mostrar, de um balanço nosso dos últimos 3 anos, algumas entregas impactantes da nossa instituição. 170 soluções tecnológicas, dentre elas cultivares, softwares, equipamentos e maquinários, bioinsumos, inoculantes, sistemas de produção, processos de produção, logicamente em diferentes países. Aqui é uma informação, principalmente para vocês jovens, do valor da ciência. Vocês não podem chegar, seja quem é de Belém do Pará, seja de quem seja de outro local, e sair depois desses dias aqui do hangar da mesma forma que vocês entraram. É sinal que não valeu a pena. Saiam com algumas informações relevantes. Por exemplo, a Embrapa, no nosso balanço social ano passado, e uma série de outras instituições carregam também essas entregas, mas veja só, a Embrapa, como lucro social, somente no ano passado, nós ofertamos para a sociedade brasileira, do ponto de vista social, quase 82 bilhões de reais. Oferecemos, a partir das nossas tecnologias, a possibilidade de quase 50 mil empregos criados. E o mais impactante, e isso nos orgulha muito, mostra o valor da ciência. Para cada R$1 que qualquer parceiro, seja público ou privado, investe na Embrapa, nós devolvemos para a sociedade 23 vezes mais com os impactos sociais, econômicos e ambientais das nossas tecnologias. Então, isso mostra o valor da ciência de qualidade. E é lógico, entendam que nessa viagem que eu os convidei para estarem juntos, eu estou fazendo um recorte do macro, da corporação, para a gente acabar se aproximando da nossa realidade.
Então, Valquimário, como a Embrapa ela se reposiciona na região amazônica, né? De que forma nós atuamos e estamos presentes? Quais são as especificidades dessa região que muitos desconsideram e, ao fazer isso, falham bastante, né? Eu imagino, quero acreditar que não seja novidade para ninguém que esteja nesse auditório, mas se for, comece a repensar, o fato de que a gente vê, né, na comunidade científica, na comunidade civil, nos telejornais, impressos, digitais, a grande cobiça, né, que essa nossa região desperta no mundo, né? A Amazônia desperta grande interesse do mundo. É a pergunta que não quer calar, não precisa responder agora. Eu quero saber que vocês pensem, vou pedir que vocês pensem ao longo do evento, se esse grande interesse sobre a Amazônia ele é apenas ecológico e ambiental. Pensem nisso. E veja só, para ajudar a responder. Gente, nós estamos pisando, convivendo com a maior floresta tropical do planeta. Imagina o que vai ser muito discutido aqui, muitos de vocês sabem. Nós convivemos, estamos diariamente nos deparando com uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, com gigantesca, com mega diversidade mineral e hidroelétrica e uma exuberante, estúpida, no sentido de grandeza, riqueza sociocultural. Você faz um recorte apenas no Pará, não precisa da Amazônia. Você está aqui na região Nordeste, você anda alguns quilômetros, você tem sotaques diferentes, modos de viver, de comer diferentes, culturas diferentes, nós somos muito ricos. E é lógico que, somando a tudo isso, nós temos uma estupenda biodiversidade. A ponto de, tempos atrás, cientistas perceberam a necessidade de nós estarmos unidos para discutir biodiversidade, como é o caso da rede. E, por isso, nós somos, sim, uma região internacionalmente estratégica. E ontem, eu imagino que muitos de vocês estiveram na abertura do evento, onde algumas falas ou algumas expressões recorrentes apareceram, a bioeconomia. Em cima dessa mega diversidade com a qual nós convivemos, nós precisamos ter vetores de desenvolvimento para inovação. E a bioeconomia dá forte sinalização que é uma dessas alternativas. Nós precisaremos definitivamente consciência, investimento, tomadas de decisões políticas, transformar essa mega riqueza biológica em riqueza econômica, em melhorias sociais. É o que eu tenho falado, nós temos o desafio de tirar populações nossas da pobreza, da invisibilidade. E a bioeconomia pode ser esse grande vetor de emprego e de renda. E vejam, quando a gente coloca a Embrapa, nós estamos colocando todos vocês, de todas as instituições juntos. Nós temos o desafio, gente, de conciliar inclusão produtiva, tecnológica, mas que ela seja capaz de reduzir as desigualdades socioeconômicas. Aqui no Pará, para quem não é paraense, nós temos exemplos na agropecuária de tecnologias das mais modernas do mundo, parte de pecuária, na parte de fruticultura, e nós temos também práticas que estão entre as mais antigas do mundo, pré-colombianas, que é fogo. Então, qual é o nosso desafio como cientistas, como instituições ligadas à ciência, tecnologia e inovação? Diminuir esse afastamento tecnológico. Ao fazer isso, nós vamos diminuir a desigualdade socioeconômica e nós iremos ter sempre a cautela da conservação ambiental. Quem quer produzir com qualidade e buscar qualquer mercado, ele precisa seguir uma série de protocolos, senão ele não consegue. Não adianta a gente almejar o maior rebanho pecuário do Brasil e esse rebanho, ele, por exemplo, não conseguir ser vendido nem no Maranhão, se tiver algum impedimento. A população paraense não é suficiente para comer todo o boi que é aqui produzido. Então, precisa ter protocolos. E muitos desses protocolos, óbvios, e são esses que nós defendemos, seguem os preceitos ambientais. Assim, apesar desse avanço tecnológico, ainda existe uma nítida diversidade sociocultural e econômica, é o que eu há pouco comentei. E nós carregamos o desafio. Quando nós preparamos o nosso plano de gestão da Embrapa, que, diga-se de passagem, Lutieta, completamos 1 ano ontem, né? Merecia um bolo, era para eu ter trazido aqui um bolo, né, para comemorar 1 ano com vocês da gestão da Amazônia Oriental. Nós colocamos como os nossos desafios. Nós acreditamos que a Embrapa tem, junto com os parceiros, tecnologias de diminuir esse distanciamento tecnológico, não é? E, logicamente, incluir. E, lógico, essas tecnologias elas precisam considerar toda essa pluralidade, toda essa multidimensão
dos nossos povos, das nossas biogeografias, dos nossos modelos, né, territoriais que são heterogêneos. E, por ser heterogêneo, eles não vão nos cobrar demandas iguais. Para quem é da Amazônia, e a Rede Bionorte atua na Amazônia Legal, além da multicomplexidade local da Amazônia, nós temos essa outra. Aqui tem listado os 10 municípios mais pobres do Brasil. 9 deles estão na Amazônia Legal. Isso é um tipo de ranking que não nos interessa. E passa a ser um mega desafio para quem trabalha com ciência. Nós precisamos ter ciência inclusiva, ciência que transforme realidade. Ciência, per si, ela é importante, mas ela não pode ser finalista nela mesma. Então, vejam só. E como eu habitualmente falo com frequência no Pará, eu fiz questão de botar setinha. Dos 10, 4 são no Pará. 4 são na Joia. Olha que coincidência. Quase todos eles num dos nossos locais mais belos, que inclusive é o nome dessa sala, Marajó. É no Marajó que estão os maiores bolsões de pobreza. Então, nós temos o desafio, gente, de promover desenvolvimento que respeitem isso. A Luchieta adora esse tipo de imagem, é a especialidade dela, e ela domina com grande... Nós ainda temos esse outro grande desafio, né? Vivemos na Amazônia Legal, mas a Amazônia ultrapassa os limites brasileiros, né? E vejam só, quem não conhece, dentro da nossa Amazônia Legal cabe um percentual bastante expressivo, quase a Europa toda. Então, nossos limites geográficos são barreiras. E, lógico, muita gente tem falhado a não perceber que a Amazônia é muito além de água e floresta em pé, que devem ser conservados. Nós não podemos esquecer que nós temos grandes aglomerações urbanas, Belém, Manaus, Santarém, e outras quase mais 25 milhões de pessoas que precisam se alimentar. E não se alimentar de qualquer modo, que é a qualidade de vida. Então, é onde nós começamos também a questionar até ponto a discussão da grande necessidade de conservar por conservar e não dar uso a essa nossa grande riqueza. Tá? Temos pessoas que precisam se alimentar. A Embrapa na Amazônia Legal, veja, nós estamos em todos os estados da Amazônia Legal. E eu penso que isso é uma grande fortaleza do ponto de vista institucional. E desses, nós somos, olha, pouco mais de 1.200 empregados, 337 pesquisadores, 318 analistas. Analistas são nossos profissionais, não pesquisadores, mas com nível de pelo menos graduação, muitos deles com pós-graduação, técnicos e assistentes. Percebam, 23% desse capital humano das nossas equipes, que é um número quase de um quarto expressivo, são formados por doutores. Então, nós temos um capital intelectual com uma grande fortaleza de interagir com diferentes parceiros. E somando ao capital humano intelectual, nós também temos uma rede estrutural de laboratórios em todas as unidades da Amazônia Legal que podem, devem e precisam ser utilizados em conjunto com vocês. Eu tenho visto e tenho falado, não vou me cansar enquanto eu estiver na gestão dessa unidade. Nós não queremos, e mais do que queremos, nós não podemos caminhar sozinhos. Essa rede, eu acho, viu, Luchieta, Osmar, que são os nossos pesquisadores que nela se envolvem, é um bom exemplo de que forma nós podemos transformar a Amazônia de forma coletiva e complementando estrutura e competência, ao invés de concorrermos por estrutura e competência. E aqui é aquele famoso mapa, né? Mapa de palavras, onde a gente mostra temas relevantes da atuação da Embrapa na Amazônia Legal. Naturalmente, produção, não é? Mas veja, aparece com grande fortaleza, biodiversidade, tema da rede desse evento. Aparece aqui, olha, biotecnologia, uma série de temas totalmente aderentes que, se talvez vocês forem buscar na programação do evento, praticamente todas essas palavras aparecerão. E a nossa agenda, ela é construída baseada no desafio de integrar inovação com sustentabilidade. O que é que nós chamamos de inovação? Muita gente tem confundido inovação com invenção. Para a Embrapa e para a ciência que estuda inovação, a inovação ela cobra nem sempre uma invenção, mas ela cobra a adoção. Em outras palavras, para a gente não significa apenas ser importante gerar
conhecimento, ele é uma etapa, gerar algo. Ele precisa gerar algo, ser adotado pela sociedade, e nós temos indicadores de adoção e de impacto dessas tecnologias. Senão, não faz sentido essa fala teoricamente bonita de que nós queremos transformar a realidade. Senão, nós vamos continuar tendo uma estrutura no Marajó, que tem a presença da Embrapa, da UEPA, de várias organizações não governamentais, e as nossas populações continuarão pobres. Precisamos impactar. Inovação cobra isso. E a gente tem sido muito atento. E a visão das unidades da Embrapa na Amazônia Legal é uma visão de futuro, mas que reflete muito claramente nas nossas agendas programáticas, que nós temos o desafio de nos reposicionarmos cada vez mais de forma protagonista no ecossistema de inovação, consolidando o protagonismo da Embrapa e a liderança, mas veja, em conjunto, não queremos estar só, não estaremos, nas redes de PDI, principalmente daquelas temáticas que historicamente estão muito alinhadas à nossa missão institucional, que é a agenda agropecuária e florestal. E, lógico, dessa forma, também estarmos muito atentos a políticas que muitas delas ultrapassam os limites geográficos da Amazônia, mas que têm rebatimento direto na Amazônia. Uma série de políticas nacionais, orientações internacionais, como há pouco eu falarei, que reflete nisso daqui. Olha, essa aqui é a carta de navegação da instituição Embrapa. É o nosso plano diretor, documento orientador do que a Embrapa tem que contribuir para o agro brasileiro no intervalo de 10 anos. Então, a gente tem esse foco. E a pergunta, né, que é frequente, mas quase sempre respondida de forma equivocada é possível a produção sustentável na Amazônia? É algo incompatível ter floresta em pé com uma agropecuária pujante? Isso é conflitante? A gente acredita que nem um pouco, né? A gente já parte da premissa que não tem necessidade alguma de se avançar em área florestal. Alguns têm falado, não precisamos derrubar uma planta, e eu tenho sido um pouco mais audacioso, precisamos derrubar um galho. Nada. Aqui temos vários especialistas, vocês são estudantes, estão envolvidos. Já tendo, nesse momento, inclusive, uma palestra sobre recuperação de área degradada, né? Com o professor Ivan Crespo. Então, a quantidade de áreas degradadas que nós temos na Amazônia não precisa derrubar uma folha. Você é mais audacioso, precisa de uma folha. Nós temos tecnologia para recuperar áreas degradadas. O governador desse estado, tempos atrás, falou um número que me chamou muita atenção, mas ele é bom que ele é didático. Ele falou que somente a área degradada, ou as áreas degradadas no Pará, dá 2 vezes a área do estado do Paraná. Vocês sabem o que é que representa o estado do Paraná na agropecuária brasileira? É dos estados mais potentes. Então, se a gente tivesse tecnologias e adoção dessas tecnologias, a gente tem tudo para ser uma fortaleza. Então, aumentar a produtividade, como consequência disso, utilizar áreas desflorestadas até 2018 e reduzir a prática de utilização de fogo. Mas a gente não pode satanizar o uso do fogo. Que uma pessoa que está desprovida de tecnologia, ausente de assistência técnica, é a alternativa que ele tem. Então, aí precisa intervenção de órgãos que orientem que o fogo é prejudicial, mas precisam a eles apresentarem alternativas. Aí, a partir de agora, tendo apresentado algumas das nossas entregas nacionais e na região, eu quero me deter numa passagem um pouco mais direcionada sobre de que forma nós estamos atuando com essa grande rede, né, a Bionord, e fazendo e contribuindo com algumas entregas. Né? Me chamou muita atenção ontem na apresentação, na abertura do evento, me chamou a atenção na apresentação da professora Terezinha, não é? Do Maranhão, que trouxe uma série de informações muito... Patrícia, por que eu chamei Terezinha? Não sei, né? Mas a gente rebatizou no Pará, né? Olha que coisa triste isso. Eu brinco, me permita um momento de descontração, porque eu sou péssimo com os meus estudantes, com os meus orientados, eu troco o nome. E eu falo o seguinte, eu só não posso tocar o nome da patroa, porque corre o risco de perder o pescoço. Mas dos alunos é um Deus nos acuda, e eu fiz a mesma coisa com a professora. Mas então, isso aí significa que eu estou dentro da normalidade, tá? Eu queria trazer para vocês de que forma a gente vem contribuindo com o capital intelectual. Então, veja, onde foi apresentado, né, inclusive, essa figura, com outro desenho, mas era exatamente a mesma figura, né? Que nós temos um colegiado gestor do programa, da rede, e que alguém no passado teve uma brilhante ideia que eu achei realmente sensacional,
de nós termos comitês estratégicos de gestão no nível de Estado. E vocês percebam que na Amazônia Legal, formada por 9 estados, a Embrapa está presente em praticamente todos, participando inclusive desses colegiados. Isso nos orgulha, nos enche de responsabilidade, mas nos orgulha. E a gente da Embrapa carrega algo que nos motiva muito. Nós somos motivados por desafio. Estou mentindo, Lutieta? A Lutieta é um belo exemplo disso. Então, nós gostamos do desafio. Então, veja, nós estamos presentes, olha, em Rondônia, 4 pesquisadores efetivos, mas tem colaboradores, eu não coloquei colaboradores, no Acre, no Amazonas, em Roraima, no Amapá, no Pará, que eu vou detalhar um pouco mais para frente, com essas parcerias. E vejam, essas parcerias da Rede Bionorte, elas se concretizam naquilo que é estratégico para a gente, de trabalho em rede. Nós queremos estar juntos, nós precisamos estar juntos. E vocês verão um pouco mais adiante de que forma isso reflete em entregas. Algo que para a gente é muito valioso, embora não seja a missão. Se você pegar a missão institucional da Embrapa, não está a formação de pessoas. Mas nós seríamos muito egoístas em não considerar isso com o capital intelectual que nós temos. Então, nós fazemos com muito orgulho, de forma voluntariada. Eu participo de programa de pós-graduação, a gente não ganha um centavo, não queremos, somos bem remunerados, felizmente. Ganhamos muito trabalho, mas a gente carrega um desafio, um orgulho muito grande, que é formar capital intelectual para essa região. No passado, já teve alguém que dedicou tempo para a nossa formação, e eu, em particular, eu tive muita felicidade de ser formado tudo pela Embrapa. Então, eu tenho um caso de amor muito intenso com essa empresa. Eu só fui estagiário na Embrapa, minha iniciação foi na Embrapa, mestrado, doutorado foi na Embrapa, cheguei em Belém, arrumei uma namorada na Embrapa, casei na Embrapa. Então, até a minha esposa eu devo à Embrapa. Então, vejam o desafio do amor e fidelidade que eu carrego com essa empresa e faço com muito orgulho. Então, formar competência para a gente, principalmente na Amazônia, é mega estratégico. E eu, como chefe geral da maior unidade da Embrapa, quero compartilhar com vocês um grande problema de não formar mão de obra qualificada aqui. Fazemos concurso, vêm pesquisadores de fora, primeiro não conhecem a realidade, isso não é problema, há 20 anos eu não conhecia. Eu vi inseto aqui, Osmar, que o menino do laboratório disse, inseto, dizendo, não é, nunca vi no livro, mas no livro não tinha inseto que tem aqui, entendeu? Isso não é problema, a gente aprende, mas é fixar. Nós temos um problema sério de empregados, não é? Que desejam voltar, coisa que não é habitual para quem é da Amazônia. Então, nós temos esse desafio também, que é qualificar a mão de obra para ocupar empregos estratégicos nossos. Vocês precisam se qualificar para vocês serem nossos futuros cientistas, futuros empregados. Sem demerecimento de ninguém de fora. Nós não podemos ter essa xenofobia, até porque se eu tivesse, eu seria um estúpido, porque nem daqui eu sou, não é? Mas eu fui esperto, né? Arrumei uma paraense para não querer voltar, né, daqui. Veja só, nesse capital de pesquisadores, que é bastante expressivo dessa rede, que foi apresentado ontem, a Embrapa tem uma participação bastante expressiva, e isso nos orgulha muito, né, Lutieto, o Osmar, que é o nosso representante, está desde praticamente do início do programa de pós-graduação. E aqui nós temos os números de pesquisadores que nós temos formados, então a Embrapa vem contribuindo, olha, com 10%. É um número expressivo, considerando essa mega rede. Podemos ser mais, eu falei para o professor Sandro. Hoje nós temos 97 pesquisadores na nossa unidade aqui no Pará. 97 pesquisadores é maior do que algumas unidades da Embrapa. Se brincar, eu vou até depois conversar com o Antônio Claudio, que é o chefe da Amapá, se brincar, a gente tem mais pesquisador do que a Embrapa Amapá toda. Então, o capital intelectual que a gente pode contribuir. Todos vão participar de pós-graduação? Não. Alguns não têm perfis. Respeitável. Alguns não têm produtividade. Também tem. Como em qualquer lugar. Mas a gente imagina que pode ser bem mais do que 3. Não é? Então, veja, nós temos o Dr. Osmar, que está aqui, a quem eu agradeço em público, Osmar, pela sua contribuição com o programa e, logicamente, para algumas informações na nossa palestra. A Lutieta também, nós agradecemos de público, Lutieta, não apenas pela participação, por também contribuir aqui com informações relevantes para a nossa fala. Quem convive com a Lutieta, com o Osmar, sabe o quanto eles são entusiasmados com a formação de pessoas. Isso é muito relevante
E isso é uma entrega muito importante para a sociedade. Não é? A ciência, ela precisa entender que ela não vive apenas de produzir paper. Para a gente da Embrapa, ele é relevante, ele é forma de entrega, mas formar pessoas, mudar realidades, para a gente isso é muito legal. E eu brinco, quando eu tenho a oportunidade de falar para momentos que tem estudantes de iniciação, eu brinco, como eu falei para vocês, há pouco mais de 25 anos atrás, eu era bolsista de iniciação da Embrapa, não é? E eu acreditei em um sonho. É importante sonharmos, mas é importante também trabalharmos muito para que o sonho se concretize. Então, busquem os sonhos de vocês. E seja estar na Embrapa, seja ser um professor de universidade, seja ser um cientista, um empreendedor, um empresário, seja o que vocês quiserem ser, mas seja o melhor dentro das possibilidades. E a gente acredita que ciência de qualidade transforma isso. E é lógico, isso é muito óbvio, mas a gente faz questão de comentar o óbvio algumas vezes, porque nem sempre o óbvio parece óbvio para todos, né? Até internamente. Então, a criação e fortalecimento da nossa participação nessas redes, ela se concretiza em ações realmente evidentes de que nós, ao nos envolvermos na rede Bionorte, nós estamos indiretamente fortalecendo nossos laços com as unidades da Embrapa, mas com todo o circuito de inovação regional. Isso para a gente é muito valioso. E nós somos muito audaciosos em querer que essa grande rede neural seja cada vez mais intensa, né? E aqui é uma forma de apresentar algumas entregas, números de orientações. Vejam que, por exemplo, o Edvan, lá de Roraima, tem uma formação grande. O Edvan era chefe, é chefe geral, inclusive, de Roraima. Então, nós temos dedicados, né, força e energia para, junto com essa grande rede, contribuir para a formação. E é lógico que, junto com a formação, vem essas formas de entrega, que a ciência reconhece como relevante, muitas vezes, é um paper, né, onde traz, mais do que o paper per si, traz tecnologia, traz inovação, traz transformação de realidade. Aqui alguns exemplos de publicações da rede de orientação da doutora Lutiero, nos passou algumas, avaliação de funcionalidade do pessoal de Rondônia. Eu fiz questão, Osmar, eu quero dizer que o Osmar é um dos nossos pesquisadores mais produtivos, diga-se de passagem, mas, Osmar, eu não botei só as nossas produções para depois eu não ser questionado pelos demais chefes que nesse momento eu os represento. Então, para dizer que nós temos participação muito bem distribuída, né? Aqui a Lúcia, que também agora é chefe, está cheio de chefe na rede Bionorte, então é uma rede que se fortalece, inclusive, na relação na Embrapa, e agora o Edvan, a Lúcia, além da competência técnica, tem poder de decisão, não é? Então, deverão ser cobradas mais, inclusive, pelo professor coordenador da rede. Assim como ele foi lá comigo e nós ficamos muito felizes de terem ido. Então, aqui uma série de outras entregas, né? E eu quero apresentar, já me encaminhando, considerando o tempo que me foi ofertado, para passar e já nos direcionarmos para a proximidade término da minha fala, algumas entregas impactantes ligadas à PDI da nossa unidade. E eu quero que vocês que têm envolvimento direto com esse programa, se não têm ou que desejam ter, veja o nível de possibilidade de interconexão com aquilo que a Embrapa faz, muitas dessas coisas não necessariamente associadas com a rede, mas que a aderência temática é extremamente intensa. Então, nós temos trabalhado muito com cadeias estabelecidas. Então, açaí, pecuária bovina, bubalina, fruticultura, piscicultura, mandioca e uma série de produtos, dentre eles a quase indispensável farinha para os amazônicos, pimenta do reino, dendê, produtos da nossa mega biodiversidade. Também temos uma temática social muito importante. Essa unidade aqui nossa tem especialista que quase todas as unidades da Embrapa não têm. Nós temos antropólogos, nós temos sociólogos na nossa unidade. Em alguns momentos até a discussão fica difícil, porque eles se sentem incluídos. A Embrapa, em geral, foi formada por agrônomos, na verdade, veterinários, zootecnistas e engenheiros florestais, habitualmente.
Mas isso é de uma fortaleza científica muito grande. A gente carrega esse desafio. Então, nós temos contribuído com essas temáticas, inteligência territorial, agregação de valor a essa nossa sociobiodiversidade. Gente, o que é interessante? Produzir açaí em quantidade, esse açaí saírem em tonéis para alimentar o mundo e serem verticalizados em diferentes partes do mundo, ou isso ocorrer aqui? Então, nós precisamos trabalhar com verticalização da nossa cadeia. E isso merece uma atenção muito grande, e nós temos atuado com isso. Mas é lógico que nós temos um radar e uma lente muito bem focada para aquelas cadeias que estão em expansão, que são quase sinônimo da Amazônia. Sistemas agroflorestais. Sistemas agroflorestais estão aí distribuídos, é um dos sistemas que nós recomendamos como quase sinônimo de Amazônia. Sistema florestal, por exemplo, com açaí e cacau. Cerejas do bolo, tecnologias que o Brasil, que a Amazônia domina. Sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu já vou pular aqui, porque quando eu adentrei na sala, eu escutei a Lutieta falando, né, de carne de carbono zero, carne de carbono neutro. Nós estamos falando com essas marcas conceito em uma questão que é das mais discutidas no mundo científico e na sociedade civil. Aumento de temperatura, mudanças climáticas. E a gente precisa ter modelos de agricultura que se preocupem com a descarbonização. Quando a gente fala em descarbonização, vem logo, pelo menos na minha, mas eu não sei se é óbvio, como eu falei que nem... Mas os sistemas agroflorestais, por exemplo, e os sistemas de integração, nós acreditamos que ele nem neutraliza o carbono, ele captura o carbono. Veja, Fortaleza, nós podemos vender carbono. Mas temos todos os indicadores desses sistemas? A academia precisa estar junto. Então, nós temos que ter protocolo. Então, hoje o Brasil tem protocolo que garante essa carne que é consumida de boi é uma carne que não emite absolutamente nada de carbono, é o que nós chamamos de protocolo de carne de carbono neutro. Mas isso daí pode ser amplificado para a soja, para o leite e para uma série de outras cadeias estratégicas. Falar de Amazônia e não falar de bioeconomia, e para quem é do Amazonas, eu não sei se tem gente aqui, né? A gente lembra de pupunha, a gente lembra de uma série de outras palmeiras com potencialidades gigantescas, e a gente tem uma oportunidade enorme, estratosférica, de transformar essa mega diversidade biológica que aqui nós temos em riqueza, a partir da multifuncionalidade de cada um desses produtos. E é lógico, quem está na ciência e não é audacioso o suficiente para conviver com o erro, é importante questionar sua presença na ciência. Então, nós temos que estar atento a questões disruptivas, que muitas vezes, como cientistas, nós vamos quebrar a cara durante 5, 6, 10 anos, mas que no 20º ano a gente transforma a realidade. E hoje a ciência tem um capital instrumental e tecnológico. Acho que a criação da vacina nesse grande caos sanitário que nós passamos com a pandemia, que eu gostaria de acreditar muito que estamos finalizando, mostra a fortaleza da ciência, principalmente dos ferramentais biotecnológicos, que também é tema desse evento. Então, nós temos que estar muito atentos às cadeias disruptivas, espécies da nossa diversidade que ainda não são exploradas. Não é? A gente fala com o Asmar. O Asmar convive, é o responsável por uma das maiores riquezas genéticas da nossa unidade, que é o horto de plantas aromáticas e aromáticas, como é que é, Asmar? Medicinais. Eu me esqueci do termo medicinais, que na verdade é o nome que a gente usa. Medicinais aromáticos, que tem um potencial gigantesco de estudos, de soluções tecnológicas para diferentes finalidades. Então, a gente tem se atentado a isso. E, lógico, um foco muito grande na biodiversidade e nessa grande agrobiodiversidade, que é o tema desse evento. E, lógico, nós temos tecnologias para a floresta em pé. O discurso que não pode sair da cabeça de ninguém, se não falhará muito na minha modesta análise, é que a floresta em pé é muito mais valiosa do que a floresta derrubada. Isso é um fato concreto.
Mas há necessidade de se ter também ampliação de áreas com florestas plantadas e tecnologias há em diferentes instituições aqui da região. E de que forma, Valquimaro, já se aproximando do final, tudo isso que a Embrapa gera junto com os parceiros, isso se faz chegar na sociedade, consequentemente capaz de transformar realidades. Então, nós sempre temos trabalhado com cadeias produtivas estratégicas, com foco muito grande na inovação e desenvolvimento tecnológico de produtos. E que essas tecnologias elas sejam capazes de ser adotadas por todos os segmentos da nossa sociedade. Não é? Erra muito também, eu escuto em alguns fóruns. Eu brinco, sabe, Luthier e Osmar, acho que vocês têm essa percepção. A Embrapa, ela é uma empresa que é muito interessante, nós temos orgulho disso, mas a gente, dependendo do fórum, a gente apanha independente do tema. Se a gente vai num fórum ligado ao que alguns chamam de agronegócio, que eu chamo mais de empresarial, de grande escala, a gente apanha porque diz que em alguns momentos a Embrapa dedica tempo a trabalhar com a agricultura familiar, aquela lenga-lenga que nós sabemos. Se a gente vai num fórum exclusivamente ligado à agricultura familiar, já começam a dizer que a Embrapa representa o agronegócio. Eu sou professor do programa de agricultura familiar e eu peço sempre que eles revisitem o conceito de agronegócio. Porque ao excluir a agricultura familiar na minha lógica, eu acho que inclusive é um desserviço que vai para a agricultura familiar. A gente a torna mais invisível, mas não entrarei nessa discussão que eu sei que seria nem uma palestra, um seminário. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem sido questionado. Inclusive, houve uma sessão na Assembleia aqui do Estado do Pará que eles insinuaram isso. Eu levei a programação da nossa unidade, 50% da programação de pesquisa e, consequentemente, das entregas da Embrapa na Amazônia em geral e da nossa unidade, 50% é bem parelho, é agricultura familiar e agricultura de escala. Então, nós trabalhamos e defendo isso das chefias e dos pesquisadores. Se não assim fizéssemos, nós iríamos errar muito. Então, por sermos uma empresa pública, nós temos que atender a diferentes realidades, assim como acontece na universidade, né? E a gente acredita, já realmente próximo do fim, agora eu prometo que nós fazemos parte de uma longa história de grandes conquistas, quando eu falo nós, Embrapa, parceiros, e eu queria trazer com vocês aqui alguns destaques. Na verdade, eu peguei de uma apresentação minha, que tinha umas 15, 20 lâminas, eu botei algumas 3 ou 4 só para mostrar, e mostrar para vocês que esses destaques ele tem uma intensa interação com o que é discutido, compartilhado e criado enquanto aspecto científico aqui com essa rede. Então, por exemplo, a agricultura sem queima. A nossa unidade ganhou um prêmio há 2 anos atrás da FAO, que nós temos uma série de tecnologias alternativas ao fogo capazes de mudar a realidade, transformar, carregando todos os princípios da inclusão e da sustentabilidade. Projeto integrado da Amazônia, esse é um projeto que a nossa unidade lidera, inclusive por um dos professores, que é a doutora Micheline. Na verdade, eu falo que isso não é um projeto, de fato não é. Se você for pegar do ponto de vista conceitual de projeto, é um programa, porque é um projeto e tem 19 grandes projetos dentro dele. E aí sim, ofertando tecnologias com a participação de parceiros, e a Rede Bionorte representa muito esse modelo de projeto. Agendas internacionais, eu tirei alguns slides a mais que tinha aqui por causa do tempo, mas as agendas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável elas são cada vez mais evidentes e necessárias de serem explicitadas na nossa programação. E percebam que a gente tem um potencial muito grande de contribuir praticamente com quase todos os 17 objetivos. E de forma muito explícita, aqui são algumas entregas concretas. Lançamentos de cultivares de banana, carimbó, que é o material de cupuaçu. Agora, em maio, nós lançamos o que nós chamamos de cupuaçu 5.0. São 5 clones superiores de cupuaçu que são 10 vezes mais produtivos do que os nativos. Tecnologias para materiais superiores de mandioca. Pará, os únicos materiais de açaizeiro capazes de serem produzidos em terra firme foram lançados pela unidade aqui do Pará, em parceria com vários parceiros. Isso nos orgulha muito. Primeiro o BRS Pará e o BRS Pai d'Égua, né? Um nome genuinamente amazônico, inclusive, que foi muito legal no último aniversário da Embrapa.
agora em abril, quando teve uma sessão lá no Senado Federal, e, viu, Osmar, deu ciumeira em alguns chefes, que foi uma das poucas tecnologias que o presidente citou lá no Senado. Ele disse, inclusive, nós lançamos um açaí pai d'égua, porque o pai d'égua no Pará, ou na Amazônia de maneira geral, é algo que é superior, que é diferenciado. E é esse que é o propósito, porque é um açaí que produz em terra firme e produz naquele período que o Amazonas mais se desespera, que é o primeiro semestre, quando não tem oferta de açaí. Então, esse açaizeiro, ele produz 50% a mais na entre-safra. E quando a gente apresentou isso, né, o paraense ria aos quatro cantos, e é uma prova concreta de como a ciência pode mudar. Pimenta do reino, manejo florestal, piscicultura, falharíamos muito se não atuássemos. E aqui é um belo exemplo de como essa mega riqueza biológica ela pode ser transformadora de realidades. Abelha sem ferrão. As abelhas carregam um potencial enorme de polinização, não sei se todos vocês sabem. Nós temos informações de que uma espécie de abelha, a ser introduzidas em plantios de açaizeiro, aumenta em 50% a oferta de açaí. E além de aumentar 50%, nós podemos ter oferta de um mel, que é diferenciada a partir de florada de açaí, biofortificado, que pode ser integrado com SAFs, por exemplo. Então vejam a riqueza de possibilidades que nós temos. Isso tudo faz com que populações deixem de serem invisibilizadas, porque já está no hábito dessas populações. E o que eu falei, e quero me aproximar do final, dizendo que não adianta nós produzirmos se a gente não verticalizar. Aqui foi um projeto nosso que a gente pegou, às vezes, você imagina, né? A Lutinda também estava falando, eu estava escutando aí em algum momento, né, das proteínas que o pessoal toma, whey proteína, tal. A gente vê muito também quem é praticante de academia, né, de comer barrinha de cereal, né? Mas você vê você compra no supermercado uma barrinha horrível, mastiga, ela tá mole, tem sabor. As nossas pesquisadoras fizeram barrinha de cereal com farinha de tapioca e com sabor de açaí, com sabor de taperebá. Então, assim, a gente precisa ser audacioso e transformar essa riqueza em valor. E valor para a gente é isso. Aqui são algumas soluções tecnológicas das unidades da Embrapa na Amazônia. Mais de 810 produtos, 278 processos, 618 serviços, 320 metodologias, práticas agropecuárias, sistema. Entendam, aqui não aparece publicação, porque para a Embrapa a publicação não é entrega. Não é resultado, já foi no passado. Hoje é forma de entregar, é o veículo. Nós queremos algo que possa ser quantificável em termos de impacto. Eu consigo quantificar o impacto de um processo agropecuário, de uma metodologia. A publicação é a forma de entrega. Lógico que ela é estimulada, não é? E são essas as informações. E eu finalizo a minha fala dizendo que essa revolução de 5 décadas no Brasil, e aí eu quero deixar o desafio para vocês, saiam com essa provocação, se sintam provocados. Essa revolução no Brasil, da ciência agropecuária, ela não foi feita por tratores. Ela foi feita por cérebros. Os cérebros estão na academia, os cérebros estão nas comunidades, os cérebros estão em todos os lugares. Então, que a gente possa ser capaz de, em conjunto, manter essa grande revolução e torná-la mais explícita aqui na Amazônia. Foi um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Me coloco à disposição para qualquer tipo de questionamento e reforço. A Embrapa tem orgulho de fazer parte da Rede Bionorte com seus pesquisadores e o meu desafio junto com o professor Sandro é tentar, inclusive, aumentar a nossa participação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Valquimário, por favor. Com certeza, os colegas terão muitas perguntas, mas nós não vamos poder ter muito tempo para perguntas. Nós temos horários a seguir. Nós vamos abrir para algumas perguntas. Tem algum questionamento, doutor Valquimário? Por favor, você pode vir aqui? Eu lhe agradeço, porque nós estamos transmitindo, e aí o colega que está filmando, ele com toda certeza... Ai, Terezinha, vulga Patrícia. Valquimário, o que eu queria reforçar com vocês é a importância da Embrapa para a Rede Bionorte. Ontem, na minha palestra, eu não falei. Lembra que eu falei
que um dos gargalos que a gente tem é os produtos, número de patentes. E aquelas porcentagens ali que eu coloquei, eu posso dizer com quase toda certeza que eu acho que cerca de 99% é da Embrapa. Então, para a gente é importantíssimo e eu fico felicíssima da tua disponibilidade de reforçar a participação da Embrapa na rede. E também, né, como você falou, a gente tem a Lúcia, tem o Edivan está na Bionorte desde o início, trabalhou com a gente lá no comitê científico. E a nossa luta agora, você está sabendo, a gente fez uma reunião, que a gente precisa resolver a situação da parceria formalizada, porque você viu ontem, a rede Bionorte foi formada com o Ministério. A Embrapa, na época, como todas as outras instituições, assinaram aquele acordo com o Ministério. Só que dentro do Ministério não existe mais a rede Bionorte. Ficou claro até ontem com a fala do representante do MCT, né? Mas a gente precisa resolver esse gargalo, a gente precisa aumentar o número de pesquisadores da Embrapa no PPG Bionorte. E eu fiquei felicíssima com a tua apresentação e com a disponibilidade, né, junto com a Lutieta, de aumentar. E eu peço desculpa que eu não consegui te ajudar com os dados. Ela me pediu aqueles dados. Eu falei, Lutieta, eu estou preparando a minha apresentação também. Eu dei o que eu isso que eu podia dar, mas está de parabéns. Eu saio daqui feliz, porque eu estou vendo o comprometimento de vocês aqui da Amazônia. A Amazônia sempre, aqui o Pará, sempre foi importantíssimo para a gente. Eu sempre trabalhei junto com a Embrapa, com o Georgia, com a Márcia. Eu continuo trabalhando com a Márcia Maués. Então, pois é, a gente precisa trazer Márcia desde o começo, que eu queria trazer Márcia. Então, que bom. Parabéns, tá, gente? Querida, muito obrigada. Uma salva de palmas, por favor, porque a professora... Obrigada. Bom dia, parabéns pela palestra, bom dia a todos. Durante a palestra, a gente pôde ver a importância da Embrapa para o desenvolvimento do Brasil, né? Que ele, como o professor citou, antes tinha escassez de alimento e tudo, e hoje eu acho que o patamar que a gente está deve muito a isso, a essa tecnologia desenvolvida. E eu gostaria de saber, não sei se eu tenho essa informação, quando houve esse despertar, quem teve o despertar? A gente precisa de uma empresa para desenvolver essa questão. E se houve assim uma pesquisa fora de conhecimento ou foi tudo desenvolvido aqui? Eu tenho uma segunda pergunta, que é em relação ao trigo em Roraima, porque isso me intrigou. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei, nossa, isso é loucura, né? O trigo precisa da temperatura ideal e tal. Aí eu, abrindo o jornal, vi que era a realidade, que a Embrapa estava lá. Então, se tiver alguma coisa a acrescentar sobre isso, eu estou muito curiosa para saber como que está esse desenvolvimento, esse projeto lá. Obrigada. Obrigada, querida. Olha, essa pergunta foi encomendada, viu, chefe? Para saber como a Embrapa surgiu. E aí do chefe, se não souber como a Embrapa surgiu, imagina como é que, sendo transmitido, o presidente estiver assistindo e não souber como a Embrapa surgiu, já ia sair daqui lá para o nosso setor de gestão de pessoas, né, professor? Olha, lamento, mas não. Mas foi muito boa. Professora, me permita responder de trás para frente, aí eu finalizo com a sua fala e peço-lhe desculpas. Eu não estava reconhecendo e estou, inclusive, aqui de público assumindo uma dívida que eu tenho antes dela voltar para São Luís, para a gente resolver, né, professora? Mas, primeiro, vamos lá. A Embrapa surgiu como uma convicção do governo brasileiro de que nós precisaríamos mudar esse cenário de segurança alimentar que o país. E como é que um país tropical com grandes potencialidades, né, vivia com essa dependência toda? E até finalzinho da década de 60, início da década de 70, o Brasil produzia praticamente café e cana-de-açúcar. Eu acho que vocês que já estão na graduação, pré-graduação, pelo menos devem lembrar que cana-de-açúcar e café eram as mesmas culturas escravos quando aqui chegaram. É inaceitável o Brasil, com essa fortaleza, ficar dependendo apenas dessas duas culturas. Então, o governo brasileiro tomou uma decisão, né, de juntar
todo o sistema ligado ao setor agrícola à época, né? Nós fomos muito felizardos. Colocou na mão de visionários. Aquele doutor Eliseu, que é aquela frase recente que ele cunhou, que passou a ser quase que um mantra nosso, que a agricultura brasileira foi transformada por cérebro e não por tratores, foi um dos criadores da Embrapa, ele junto com o com o Paulinelli, né, e mais alguns visionários determinados pelo Ministério, pensaram em criar uma empresa que se dedicasse exclusivamente à pesquisa agropecuária. E nos primeiros momentos da Embrapa, uma outra decisão muito certeira foi o fato da Embrapa qualificar sua mão de obra. Os primeiros pesquisadores da Embrapa tiveram oportunidade de se qualificar em diferentes países do mundo. Isso, além de trazer conhecimento científico, trouxe também, obviamente, um network muito grande. E a partir daí começou essa revolução, né, onde viu-se a necessidade de se ter Embrapa para diferentes regiões do país. Eu brinco e eu falo em tom de brincadeira, mas que é um fundo de verdade. A Embrapa completou 49 anos. Olha lá, 49 anos esse ano. O Centro de Pesquisa da Amazônia Oriental, onde nós estamos hoje, que é a Embrapa Amazônia Oriental, sabe quando surgiu? 1939. Instituto Agronômico do Norte, criado pelo Getúlio Vargas. Então, a Embrapa absorveu as competências que já tinham. Então, a Embrapa Amazônia Oriental tem 49 anos enquanto Embrapa, tem 83 anos como Instituto de Ciência, Pesquisa e Inovação Agropecuária. Nós somos um dos institutos mais antigos da Amazônia em pesquisa agropecuária. Então, surge dessa necessidade. Vamos lá, porque ela já levantou há 1 minuto atrás, que eu tinha 5 minutos, então já tenho 4. Vamos lá, o trigo na Amazônia. Aí vocês vejam a importância da ciência. É o que nós chamamos de domesticação. Essa realidade foi para a soja a mesma coisa. A Embrapa tem para as principais espécies, que nós somos detentores do maior banco de germoplasma. Então, dentro desses bancos ativos de germoplasma, existem justamente essa mega diversidade genética. E a partir dessa mega diversidade genética, e logicamente, a partir de uma série de instrumental, seleção, técnicas biotecnológicas, foram determinando materiais de trigo superiores que se adaptavam em condições típicas e diferentes da que ele exigia, que eram geralmente mais temperadas, subtemperadas. Então é daí que nós começamos a selecionar aqueles materiais superiores. Não é todo e qualquer trigo, é um trigo que foi selecionado para essas condições. E para nossa surpresa, tem aquela história, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, mas nada não é tão bom que não possa melhorar. Quando levamos para Roraima, foi um desafio. Edvan é danado. Naquela linha é quem tem mais publicação e é amigo particular. E isso daí eu vou responder, professora, logo a seguir. Quando levamos para Roraima, o trigo deu 3 vezes mais do que deu no Cerrado. O presidente agora só fala em Roraima e em Edvan, porque foi sensacional. Lá foi realmente como um experimento. E chegou lá, produziu-se bem. Aí o que é que nós fizemos? Paragominas, o principal celeiro de grãos da Amazônia, Pará. Eu digo, Edvan, ideias boas nós temos que repeti-las. Nós já estamos testando aqui, nós estamos apostando muito, inclusive, no trigo no Pará. Então, é um processo de seleção, é uma decisão ao longo do tempo, né? E assim, aí é um exemplo nítido do potencial da ciência em transformar. Não imagina. E, professora, mais uma vez peço-lhes desculpa, eu não estava associando a pessoa ao nome, inclusive já lhe veio um novo nome, né, no Pará. Peço-lhe desculpa por isso, mas eu quero ratificar aqui de público, mesmo o público não sendo tão grande nesse momento, do nosso comprometimento. Nós temos o desafio de instigar nossos pesquisadores a participar. A gente pode contribuir, sim, com diferentes programas e carregaremos esse desafio de estimular as nossas equipes, tá? E, sim, nós temos esse grande imbróglio. Nós já discutimos isso com a diretoria da Embrapa, a formalização. E isso daí vai precisar uma mudança. A Embrapa está passando por uma grande transformação. Inclusive, o projeto especial da Embrapa chama-se Transforma Embrapa. É uma mega transformação estrutural, em termos de lógica institucional,
E a gente se deparou com uma coisa muito esquisita. Teoricamente, a Embrapa não pode ser parceira da rede Bionorte para pós-graduação. Na prática é isso. Sabe por quê? Porque o normativo institucional da Embrapa diz que a Embrapa só pode ser parceira de programa de pós-graduação com institutos de pesquisa, ensino e extensão, vulgo universidades. Vocês estão entendendo? Então não pode ser com uma rede. Aí não é ótimo, não, mas nós também, aí eu e o Edvan, nós pulamos. Eu e o Edvan, nós pulamos assim, então vamos lá. Então vocês estão dizendo que eu não posso ser parceiro do Guild. Guild não é universidade, tem programa, nós somos parceiros. Eu não posso ser parceiro do Instituto Tecnológico da Vale, não é universidade, tem programa. A moral da história é que o próprio pessoal da sede reconheceu que o nosso normativo ele é ultrapassado. Porque quando ele foi pensado, não existia essa possibilidade de termos programa que não fossem em universidade. Então a gente avança, viu, professora, para resolver isso, e eu acho que é o momento de nós retomarmos nesse pós-projeto, e como eu falei, realmente, nós temos o Edvan, nós temos a Lúcia, que são chefes gerais que participam, mas os outros chefes, nós temos todas as unidades da Embrapa praticamente mudaram as chefias de julho do ano passado para cá, e nós somos muito alinhados, então eu acho que é uma discussão que vai fluir com bastante tranquilidade. E lhe digo mais, eu fiquei muito incomodado de não ter muita informação do Maranhão pela fortaleza que eu vi das suas entregas ontem. Então eu quero, inclusive, lhe convidar, se a senhora ainda não fez nenhum tipo de aproximação com o novo chefe da Embrapa Cocais, o Marcos Bonfim, que assumiu ainda nesse mês. O Marcos é um dos melhores gestores dessa nova geração da Embrapa. Veio da Embrapa Cocais, aliás, veio da Embrapa Caprinos, onde lá ele era chefe, com o grande desafio de fazer reviver a Embrapa Cocais. Então, eu quero, em nome da Embrapa, aí, colocar a nossa instituição, se a senhora precisar de qualquer diálogo com o Marcos, eu me coloco à disposição, até porque nós queremos fazer essa gestão muito próximas, tá? E eu penso que somente é assim que a gente transforma verdadeiramente realidade. Obrigada, doutor Valquimário. Se você puder, doutor Valquimário, depois alguém que gostaria de conversar mais com o doutor Valquimário, nós lhe entregamos certificado de participação, agradecemos imensamente. Eu sou extremamente grata porque eu coloquei, não, vamos convidar o nosso chefe, porque a Embrapa trabalha em rede. Só rapidinho, é que os institutos existiam ligado numa caixinha, uma caixinha ao Instituto do Paraná, o Instituto lá de São Paulo. Eles trabalhavam em umas caixinhas, o Instituto da Amazônia, e eles não trabalhavam em rede. A Embrapa foi fundada já pensando em rede. Eram ou não eram iluminados? Eram iluminados, nossa, maravilha. Obrigada, chefe. Eu que agradeço, Lutieta, para que a gente não atrapalhe. Muito obrigado e siga a programação. Obrigada, querido, muito obrigada. Nós não vamos poder dar intervalo e nós vamos agora chamar para a última palestra dessa sala de hoje.